Agora imagine, como nós podemos convencer outras pessoas dessa riqueza? Como nós podemos trazer pessoas a ver isso se nós estamos ansiosos, medrosos? Se nós mesmos temos incertezas assim terríveis, se nós trazemos uma tristeza crônica, porque beleza que as pessoas podem ver de Cristo em nós, irmãos, não é? Então, que o Senhor nessa noite, irmãos, nessa noite, possa abrir os nossos olhos através do estudo da palavra, porque a palavra de Deus é viva. O que nós vamos fazer aqui não é uma história, né? O Espírito Santo pega essa palavra viva e ministra aos nossos corações, e uma vez que ele ministra aos nossos corações, irmãos, a vida flui dentro de nós, né? Porque pensa para vocês verem, o Evangelho é as insondáveis riquezas do Senhor Jesus, não é isso? Então é a manifestação de Jesus, e quando nós ouvimos o Evangelho com essas insondáveis riquezas de Cristo, 3 coisas acontecem conosco, assim, basicamente, 3 coisas. Você achou um caminho, né? Agora você tem um caminho, você não está mais perdido, você não está mais sem saber para onde vai, né? Agora você achou um caminho, você achou uma verdade e você achou a vida. Então, quando você toca essas realidades dentro de você, você tem segurança quanto a um caminho. Pode cair o mundo do lado direito do seu, do lado esquerdo, que ninguém mais te abala. Por quê? Porque agora você tem um caminho, ou o caminho, né? E aquela incerteza, será que eu estou fazendo o que é certo ou errado? Será que é a direita ou a esquerda? Qual que é a verdade? Como Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade, Jesus? Não é isso? Então agora, uma vez que as riquezas do Senhor são manifestadas em nós, irmãos, nós temos uma verdade que transcende essa vida e vai até a vida eterna. E o mais poderoso, talvez, na nossa existência, é que a vida toma posse de nós, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos porque pairava sobre nós uma condenação e uma culpa que nós não conseguíamos alívios para ela. É isso? Mas em Cristo a nossa culpa foi perdoada, e em Cristo o nosso velho homem morreu, e em Cristo nós ressuscitamos para andar em novidade de vida. Então, irmãos, nós estamos vivendo em novidade de vida. Irmãos, se você não tem essa experiência ainda, se a sua vida não é marcada por essa experiência, mesmo você sendo crente, batizado, ou você que nem batizou, você que nem conhece, você que está vindo, às vezes, até de uma certa forma curiosa, estar conosco aqui nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor tem para te oferecer vida. Jesus falou que não é vidazinha, não, é vida em abundância. Então, abra seu coração, abra seus ouvidos, porque nós vamos começar a ler a palavra de Deus, né? Essa palavra que tem o poder de ministrar vida aos nossos corações e revelar Cristo como suficiente para todas as nossas necessidades. Irmãos, quando você vê esse Cristo com essa reserva de riqueza, você, no seu coração, você diz para você mesmo, eu não preciso de mais nada. Você pode estar numa cadeia, sozinho, julgado num calabouço. Você, naquele calabouço, você vai dizer, ó Senhor, eu não preciso de nada. Essa é uma experiência verdadeira, real, e que o Espírito Santo quer levar você e eu a vivenciá-la ainda nessa vida, né? Não aceite uma vida menor do que isso, irmãos. Não aceite a mediocridade, não aceite a mornidão. Se rebele mesmo. E fala-se com o Senhor, né? Senhor, eu quero experimentar toda essa riqueza que o Senhor tem para me dar através do Evangelho. É isso? Então, vamos começar a ler agora Apocalipse, capítulo 1. Um breve resumo aqui. Um breve resumo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo,
notificou a seu servo João. A coisa mais, nós poderíamos pontuar aqui um tanto de coisa, brevidade, etc, etc. Mas nesse versículo, quero chamar a atenção do seguinte, que aqui está falando que esse livro, presta atenção, é uma revelação de Jesus Cristo. Então, nós devemos ler esse livro todo ele, o tempo todo, vendo Cristo. Porque esse livro foi feito para revelar Jesus. Não foi para revelar a besta, não foi para revelar as catástrofes, os juízos, apesar de contê-los. Mas esse livro foi escrito para que o Senhor Jesus seja revelado, ou seja, o véu que cobre Jesus dos nossos olhos seja tirado e nós possamos ver o Senhor Jesus hoje, como Ele é, onde Ele está e o que Ele está fazendo. Então que o Senhor tire o véu dos nossos olhos para que nós possamos contemplar esse Jesus glorificado que se manifesta nesse livro, ok? Verso 2, o qual Jesus atestou a palavra de... Não, João, né? O qual João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E realmente o tempo estava próximo para aqueles irmãos. Quando aquelas 7 igrejas receberam essas cartas, nossa, eu fico pensando na comoção que deve ter sido a hora que essas cartas chegaram às 7 igrejas, porque essas cartas são reais e aquelas igrejas eram reais, tá certo? Então, ele está falando que eram profecias nós recebemos para nos exortar, nos consolar, não é isso? E nos endireitar. Então ele está cheio de profecias, está cheio de consolos, cheio de exortações, isso? E o versículo 4 ele diz, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele, Jesus, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apesar do Senhor Jesus estar glorificado, né? O livro começa dizendo que para ele estar nessa posição e para nós estarmos reunidos aqui nessa noite, ele teve que derramar o sangue dele. Não é isso? O sangue de Jesus foi o preço da sua redenção, foi o preço da sua libertação do pecado. Então ele deixa claro aqui que através do sangue derramado na cruz, nossos pecados foram perdoados e nós não somos mais escravos do pecado. Irmão, você tem que acreditar nisso. Você não é mais escravo do pecado. O pecado te dominou antes de Cristo. Agora você tem o poder do Espírito para vencer os pecados. Nenhum cristão devia falar isso. Isso é muito difícil para mim. Eu já tentei, não dou conta. Filho, peraí. Nós não estamos brincando aqui com sentimentos, não. Nós não estamos falando de emoções, não. Não estou sentindo a presença de Deus. Não estou sentindo que eu tenho poder. Onde já se viu dizer que nós temos que sentir? Ou nós temos que ter emoções? Nós temos é que declarar o que a palavra diz para nós, irmãos. Nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Às vezes você está ainda titubeando e caindo em pecados porque você não viu essa verdade ainda. Que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Amém? Então é isso que ele está falando. Agora, para o pecado não ter domínio das nossas vidas, um sangue teve que ser derramado. Para que você fosse liberto, alguém se deu por você. E ele mostra que o sangue de Cristo derramado por nós é a prova do amor que ele tem por nós. Irmãos, nós estamos cercados pelo amor de Deus. Romanos 8 diz que se ele foi capaz de dar o filho dele na cruz, o que mais que ele não vai te dar? O livro de Romanos fala assim, Romanos 8, se Deus deu o que ele tinha de mais precioso por amor ao homem, o que mais ele não vai te dar? Se ele já te deu Cristo, as outras coisas são misérias, porque o que ele tinha mais precioso ele já deu, que é o próprio filho dele. Então, irmão, se você já recebeu Cristo, não tem mais nada que Deus não possa fazer por você. Para fazer de você a imagem de Cristo
A gente pensa assim, então Deus vai fazer por mim, Ele vai melhorar minha vida, minha saúde, meu trabalho, vai me dar um marido maravilhoso, um filho maravilhoso, vai me dar um patrão maravilhoso, vai fazer com que tudo ao meu redor fique maravilhoso. Não é isso não, irmãos. Não espere essas coisas não. Não é isso não. Ele vai fazer de tudo que for preciso para formar a imagem de Cristo em você. Se for preciso vir tribulações, Ele vai permitir. Se tribulações vai formar o caráter de Cristo em mim, então a tribulação vai ter bem-vinda. Se uma perda vai fazer o caráter de Cristo em mim ficar mais visível, que venha a perda. Se precisar de sofrer alguma coisa, que venha o sofrimento. Por quê? Porque Deus não vai poupar nada nessa vida para formar a imagem de Cristo em você. Essa que é a promessa. O bem maior que Deus tem para nós é formar a imagem de Cristo em nós. Então, nós hoje somos libertados dos nossos pecados, né? E não só isso, depois ele continua falando aqui, no próximo versículo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e no 6, e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio para sempre, o século, século. Amém. Aleluia. Ele morreu por nós, deu a vida por nós, e além de morrer por nós, agora nos fez reis e sacerdotes. Nos deu, irmão, autoridade completa sobre o pecado. Nos deu autoridade sobre todos os nossos fracassos sem Cristo. Não é isso? E o mais importante, irmãos, Ele nos fez sacerdotes. Deus abomina pessoas que têm que fazer intercessão entre você e Deus. Nós vamos ver na carta de Efésios, ele falar sobre isso. Deus abomina quando você faz um outro sacerdote, que nós só temos um sumo sacerdote que é Cristo. E nós pensamos assim, eu vou atrás daquele irmão, vou atrás daquele pastor, vou atrás daquele padre, vou atrás daquela pessoa, para interceder a Deus por mim. Isso é horroroso para Deus. Tem uma coisa que é abominável a Deus, e Ele falou que é abominável, vocês vão ver que Ele vai escrever, eu abomino isso. É quando você e eu introduzimos outra pessoa para ser um sacerdote no nosso lugar, sendo que Deus falou que nós agora somos sacerdotes. Então você vem numa reunião, só 2 ou 3 que oram? Não tem nenhum sacerdote aqui não? As nossas reuniões, se nós tivéssemos já a revelação disso, irmãos, as nossas reuniões seriam marcadas por um atropelo de orações. Mas como nós não exercemos esse sacerdócio, nem sabemos dessa verdade, nós não temos essa vida com o Senhor de sacerdotes. E quando nós nos reunimos com o povo de Deus, todo mundo muito tímido, muito sem realidade, né, irmãos? Mas eu acho que o Senhor quer quebrar isso, tá? O Senhor tem um plano para mudar essa situação nas nossas vidas. Ele quer fazer de eu e você o que nós já somos, o que está escrito que nós já somos. Nós não estamos tentando ser um sacerdote, não. Nós já somos sacerdotes. Isso significa que nós podemos levar as pessoas a Deus, nós podemos interceder a Deus por as pessoas, e nós representamos Deus nesse mundo. Nós estamos mostrando quem é Deus nesse mundo. Como? Com alegria, com o fruto do Espírito, que é paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso. Né? Como nós estamos mostrando Cristo ao mundo, tendo essas virtudes que são do Espírito, não é isso? E está ao nosso alcance, irmãos. Puxa vida, isso é tudo nosso em Cristo. Continuando, ele fala assim, e nos constitui, 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, eu estou certo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus, ele está mostrando a natureza dele, quem ele é. Irmãos, presta atenção, quem é o seu Jesus?
o soberano dos reis da terra, o todo-poderoso. O que é todo-poderoso? Todo-poderoso. Ele tem todo o poder. E o pior, sabe, irmãos, a verdade sobre isso é que ele te ama. Você pode não entender o amor que ele tem por você, mas ele te ama. E outra coisa, ele prometeu, esse todo-poderoso, que de maneira alguma, nunca, nunca vai te abandonar. É impossível Deus te abandonar. Impossível. Ele disse que até séculos pelos séculos, ele nunca, de maneira alguma, nos deixaria mais sós. Então, olha para você ver que riqueza, que promessas que nós temos para vivermos essa vida com esse Deus maravilhoso, poderoso ao nosso redor. No versículo 9 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João vai falar onde ele estava na ilha de Patmos, preso por causa do evangelho, e de repente ele se viu em espírito, ele foi, eu não sei como é que fala a palavra, arrebatado em espírito, né? E ele foi levado a ver cenas presentes e futuras, né? O que estava acontecendo com as igrejas e o que seria delas, e o que seria de nós, representados ali naquelas igrejas. Então ele diz, João vê, né, aparece nesse lugar celestial. Até então ele estava de costas, porque essa voz falava atrás dele, dizendo: o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, que com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Você já pensou como que ele tentou retratar Jesus, a grandeza do Senhor Jesus? 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele trouxe algumas revelações aqui a respeito de coisas que nós já vimos, né? Inclusive quando ele fala que tem a chave da morte do Hades, eu aconselho os irmãos a ouvir a pregação da semana passada, para vocês entenderem o que é o Hades, o que é a morte, porque ali ficou muito bem explicado que o Hades é um lugar, uma região, onde todas as pessoas que morrem em Cristo estão aguardando a sua ressurreição. E as pessoas também que morrem sem Cristo estão nesse lugar chamado Hades. É uma região dos mortos. Só que ela tem divisões, né? Ela tem um lugar de tormento e tem um lugar que chama-se paraíso, né? Onde as almas dos justos aperfeiçoados em Cristo estão aguardando a sua ressurreição, ok? Basicamente seria isso. Então, ia começar hoje a ler capítulo 2, que fala das cartas às igrejas, mas eu tive uma comunhãozinha com o André, e o André teve um sentimento de falar um pouquinho mais sobre a aparência de Jesus, o que essa aparência de Jesus quer dizer para nós, e o que ela revela aos nossos corações e às nossas vidas. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, como já foi orado, muito obrigado, porque é o Senhor que nos conduziu até aqui, Senhor. Por nós mesmos nós jamais estaríamos aqui. Nós éramos como ovelhas desviadas, cada um por seu próprio caminho.
mas o Senhor é aquele que saiu da sua posição e foi nos resgatar. Muito obrigado por isso, Deus. Que a tua palavra se abra a nós aqui essa noite, que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor tinha quando essas palavras foram escritas. Se revela a nós aqui e nos permite contemplar o Senhor através da tua palavra. Nós oramos agradecidos e entregamos mais este momento nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Então, irmãos, como o Lúcio mencionou, eu tenho acompanhado alguns outros materiais, além do estudo que nós temos feito. Um desses materiais é um estudo feito pelo irmão Samuel de Patos, e quando ele foi descrever aqui essas características, esses atributos, essas riquezas de Cristo, do versículo 13 ao 16, muito me chamou a atenção a forma como ele apresentou isso de acordo com a palavra. E me chamou em particular a atenção porque a minha interpretação por muito tempo de vários desses versículos, dessa forma como João expõe o Senhor, na minha cabeça era como uma pessoa de 2000 anos atrás expondo coisas que eram futuras e que ele não tinha compreensão através de aspectos e de elementos que eram conhecidos para ele. Por exemplo, imagine que nós pudéssemos voltar no tempo e voltássemos com uma lanterna, né? Um objeto que tem ali aquele grande foco de luz, de um LED, alguma coisa nesse sentido. Imagina que alguém de 2000 anos atrás, que não conhece energia elétrica, não conhece tecnologia, vê-se aquele objeto. Como que ele descreveria uma lanterna? Talvez como um cajado em que na ponta estivesse o sol, né? Os elementos que ele conhece daquela época. Fogo nenhum tem aquela potência que uma lanterna tem. Nenhum outro elemento serve para segurar naquele formato cilíndrico naquela época, senão um cajado. Então era assim que eu via. Mas não é assim que são as coisas, irmãos. Nós vamos ver aqui que cada elemento, cada escolha de cada palavra, cada atributo, como Cristo é apresentado, tem um significado muito profundo e muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Como o irmão leu em Efésios, são significados insondáveis. E nós vamos ver que esses significados não são atribuídos pelo irmão ou por mim. Não, a gente vai sempre buscar isso na palavra. Nós temos o conhecimento de que o protestantismo trouxe uma vitória para nós, que foi a livre interpretação da Bíblia. Só que essa livre interpretação é livre no sentido de quem pode interpretar. Não é? Antigamente só o clero da igreja católica, principalmente, poderia interpretar, agora todos podemos. Mas ela não é livre em como interpretar, de forma nenhuma. A interpretação da Bíblia ela tem princípios, ou a gente pode até chamar de leis em alguns momentos. A Bíblia ela não pode se contradizer. Então nós vamos buscar mostrar como esses elementos aqui têm um significado de acordo com a própria Bíblia. E aí eu vou usar de muitos versículos. Alguns vou pedir para a gente abrir junto, mas como são muitos, pelo tempo e também pelo formato aqui, a maioria eu vou só citar, mas vou citar a referência e o versículo e depois vocês podem em casa buscar lê-los e estudá-los. E aí eu vou começar, na verdade, fora de Apocalipse. Como o Lúcio começou, eu vou começar em 1 João, está bem próximo. Você vai voltar algumas páginas na sua Bíblia aí. 1 João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 17. Nisto, vou esperar todos abrirem, para a gente ler junto. 1 João capítulo 4, versículo 17. Só esse versículo. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então eu vou buscar lá em Apocalipse mostrar o significado de cada um daqueles atributos do Senhor ali, como João viu. Mas eu nem conversei isso com o Lúcio, então eu fico muito mais tranquilo de que o Espírito está conduzindo nesse sentido. O maior encargo é mostrar que a grande maioria desses atributos são esperados também de nós. Então nós vamos ver como Cristo é grande, como cada coisa ele revela, mas como nós também podemos expressar muitos daqueles atributos, muitas daquelas figuras ali. Por exemplo, também temos aí, de novo, vou entrar na sequência de só falar, Efésios capítulo 5, versículo 1 vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mateus 10, 25 vai dizer, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Então nós vamos ver, a maior aplicação de tudo aqui hoje é que como essas riquezas de Cristo,
podem ser manifestas em nós também. E como o irmão trouxe, é isso que o mundo está aguardando. Porque nós, a igreja, somos quem revelamos Cristo hoje para o mundo. É nossa função, nós somos chamados membros de um corpo para expressar aquilo que está na mente dele. E aí só é importante mencionar que Cristo tem atributos, Cristo e Deus têm atributos que são comunicáveis, então são atributos que são de Deus, mas que podem ser compartilhados, comunicáveis a nós. Por exemplo, amor, graça, misericórdia, justiça, são atributos de Deus que nós podemos expressar. Mas tem atributos de Deus e de Jesus que são incomunicáveis, que não são compartilhados conosco. Por exemplo, nós lemos aqui que ele é o Todo-Poderoso, o Onipotente. Isso é um atributo que é exclusivo de Deus. A onisciência, a onipresença. Então esses são atributos que não são comunicáveis. Mas nós vamos ver que aqueles de Apocalipse, em grande maioria, são comunicáveis. Então podemos voltar lá, avance algumas páginas agora. Apocalipse, capítulo 1. Vamos já, como o irmão já leu tudo, vamos focar aqui realmente nas características. Então, começando no 13. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. Temos aí a primeira característica, a primeira coisa que João está descrevendo daquela figura que ele está vendo. Era alguém semelhante a um filho de homem. Aqui a gente não tem muito o que buscar, porque está muito claro, está explícito. O que ele quer descrever? Alguém semelhante a um filho de homem. Mas é impressionante, porque ele estava falando do Deus, do Todo-Poderoso, do Alfa, do Ômega, do princípio e do fim. E como que ele se revela? Semelhante a um filho de homem. Por isso, irmãos, para nos mostrar que aquilo que vem em sequência é alcançado também muitas vezes em nós, homens, através dele, claro. Então ele é semelhante a um filho do homem, ele é um como nós, ele se fez homem pela sua escolha, participou de carne, de sangue, derramou sangue, nós lemos. Experimentou dores, sofrimentos, angústia e até a morte. Então, essa é a primeira característica de Cristo, que torna ele ainda mais semelhante a nós. Versículo 13 ainda vai dizer, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então aqui o vestes talares, são, algumas versões vão trazer vestes compridas e outras já vão até trazer o significado. O que são vestes talares, vestes compridas? São vestes sacerdotais, E aí nós temos Hebreus 4:14 que vai nos falar quem é esse Cristo, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Então por que ele está com essas vestes? Porque ele é o grande sumo sacerdote. Não é à toa que João escolheu cada coisa aqui para relatar essa figura. Então as vestes compridas, vestes talares, vão nos falar do grande sumo sacerdote. Só que isso se aplica a nós também. Já foi mencionado aqui, o versículo 6 diz que ele nos constituiu reinos e sacerdotes. Então, olha, é um atributo de Jesus, mas que é comunicável e esperado de nós. E aí vai falar do cinto de ouro. Em Êxodo 25, depois você confira lá, nós temos a instituição, Deus descrevendo como deveria ser a Arca da Aliança. Depois também, mais para frente ali, nós temos, bem mais para frente, o Templo de Salomão. E nós vamos ver que tanto a Arca da Aliança quanto o Templo de Salomão, eles eram revestidos de ouro. Por quê? Porque eles eram lugares da presença de Deus, da habitação de Deus. Então o ouro vai falar da presença de Deus, da divindade. Lá em Êxodo 28 vai falar das vestes sacerdotais, as primeiras, como elas eram realmente lá no templo. E os sacerdotes usavam um peitoral que continha ouro, ele não era de ouro, mas ele continha ouro. Mas aqui agora nós temos Cristo, com o cinto completamente de ouro. Porque ele é Deus, ele é a semelhança de um filho de homem, mas ele também é Deus, ele tem a natureza divina. E uma característica desse peitoral lá em Êxodo 28 é que ele era chamado de peitoral do juízo. E nós vamos ver como que juízo é uma característica que está presente nesses outros atributos a seguir. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve. Vamos parar só nessa característica dos cabelos brancos. A gente pode falar, por que cabelos brancos? Porque não, cabelos brancos significa maturidade. Porque onde que você encontra cabelos brancos? Em pessoas mais velhas, em anciãos. Provérbios 20, 29 vai falar assim, a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Talvez nem todos concordem aqui com isso, alguns evitam isso,
né? Mas a Provérbios vai falar isso. E sempre, irmãos, toda pessoa velha é assim? Não, Provérbios 16:31 também vai falar assim: coroa de honra são os cabelos brancos quando se acham no caminho da justiça. E é interessante isso, né? A gente tem um valor, a gente dá um valor pela experiência, né? As pessoas mais velhas, quando são pessoas que falam bem, pessoas educadas, que tratam bem, a gente vê isso de uma forma, né, diferente, é um testemunho. Só de você ver alguém mais velho que se porta adequadamente, educado, é um testemunho. E da mesma forma, quando você vê alguém mais velho que se comporta de uma forma imoral, né, deseducada, né, poderia ser qualquer pessoa, já seria ruim, mas quando é uma pessoa mais velha, parece até que dá um peso maior para isso, né? Nossa, que horrível, pessoa tão mais velha de idade cometendo esse tipo de atitude, falando esse tipo de palavra. Então, a idade, né, a maturidade, ela tem um peso. E os cabelos brancos aqui em Cristo são sinônimos de maturidade. É porque ele é maduro, ele é, como nós vamos ler aqui, ó, Efésios, não precisa abrir, é Efésios 4, 13 e 14, porque agora vem a aplicação para nós, né? Se nós não concordamos que o cabelo branco é a beleza, no sentido espiritual da maturidade, acho que não tem dúvida, né? É a beleza que nós buscamos. Efésios 4, 13 vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a palavra nos indica, não sejamos meninos, busquemos a maturidade. Esse é um atributo, é algo que está visível em Cristo, mas é algo esperado de nós também. 2 Pedro 3,18 também vai falar assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, os cabelos brancos falam de maturidade, presente em Cristo e esperada de nós. E aí o versículo 14 segue: e os seus olhos como chama de fogo. O que é fogo na Bíblia? Purificação. Alguns exemplos, versículos que mostram isso. Zacarias 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Isaías 6:6. Então, Isaías falando, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E ainda, Provérbios 28, se a gente está falando de olhos como fogo, olha aqui que Provérbios 28 diz: assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Então, olhos de fogo são olhos que purificam, olhos que trazem discernimento. É uma característica de Cristo. Mas antes de falar como ela se aplica a nós, nesse caso eu vou ler o versículo seguinte e nós vamos unir as duas características. Então o versículo 15 vai dizer assim: os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Tem alguma outra versão que fala outra coisa além de latão? Bronze, é uma tradução melhor, né? Os seus pés eram como bronze polido, como que refinado numa fornalha. E aí o bronze, o que a gente encontra? Lá em Êxodo 27, a gente vai ver que o altar do holocausto, onde se ofereciam os sacrifícios, ele era de bronze. Nós vamos lembrar que quando o povo no deserto se rebelou contra Deus e Moisés, Deus enviou um castigo, serpentes, para que picassem e eles morriam. Mas aí o povo clamou por misericórdia. O que Deus instituiu? Vocês vão construir uma serpente, vão pôr ela no topo de uma haste, e quando você for picado, se você olhar para essa serpente, você sobrevive. De que era essa serpente? Bronze. Então o bronze ele vai falar de um juízo pelo pecado associado à purificação. Não é? Então você tem lá o altar de sacrifício, era um sacrifício, o sangue era derramado, juízo. Mas o que você conseguia através daquele sangue derramado? Purificação, expiação dos pecados. A serpente de bronze, a serpente era o juízo, não era? A serpente, porque ela veio para trazer juízo sobre quem se rebelava contra Deus. Mas agora ela era de bronze. Então ela era um juízo que oferecia purificação, expiação. Então pés semelhantes ao bronze são pés que exercem juízo, mas que ao mesmo tempo purificam o caminho por onde passam. Então nós temos esse conjunto, olhos, visão, e pés, ação, movimento.
E aí, vou avançar um pouco aqui em Apocalipse, mas nós não vamos entrar em detalhes, só sobre esse assunto. No capítulo 2, versículo 18, olha como que ele começa a carta à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, 18. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente, a bronze polido. Então aqui esse par já foi apresentado junto. E foi as duas únicas características que ele se apresenta a essa igreja. Então, o que ele vai falar em seguida no versículo 19? Já que ele tem olhos como fogo, que discerne, olha o que ele fala no 19: conheço as tuas obras. Olhos como fogo são olhos que discernem. E os pés como latão, nós vimos, é um juízo para purificação. Então olha o que ele vai falar no 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, conheço, olhos que discernem, mas ao mesmo tempo um juízo. Se não se arrepender, um juízo para perdão, para purificação. Se não se arrepender, haverá juízo. Então vocês estão vendo como que tudo ali, a gente pode voltar agora para Apocalipse 1, como que tudo tem um significado, não são porque João está descrevendo algo que ele não conhece, ou porque são palavras aleatórias. Olha como que tudo se encaixa na Bíblia. E aí agora, aplicando para nós esse conjunto, Jesus foi aquele que se apresentou à igreja assim, mas isso também é esperado de nós. Olhos de fogo e pés como latão. Efésios 5:6 vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então eu li Efésios 5, do 6 ao 10, vai falar do quê? Da visão, do discernimento. Ninguém vos engane, prova sempre o que é agradável ao Senhor. Mas olha que interessante, o versículo 11, nesse mesmo contexto, se você seguir lendo lá depois, você vai encontrar assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, se no início nós temos a visão, ninguém te engane, prove o que é agradável, no 11 vai ter um reprovar. Exerce uma ação. Os teus pés agora aplicam juízo para purificação. E a gente pode seguir lendo agora aqui em Apocalipse, o versículo 15. Então, os seus pés eram como latão, como bronze polido, como refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E aí, de novo, vou nos permitir avançar um pouco só para a gente encontrar essa explicação aqui mesmo, em Apocalipse. Apocalipse 17:1 diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. E agora olha o versículo 15 aqui do capítulo 17, só avança o versículo 15. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E para a gente confirmar, você passa uma página e olha o capítulo 19. Vai começar o 19:1 dizendo: depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão. E aí olha o versículo 6 agora. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas. Então, muitas águas significa multidão, muitos povos, muitas línguas, muitas nações. Só que qual que é a diferença? Em Apocalipse 1:15, é um só que tem uma voz como de muitos. Um só que fala por muitos. Isso vai nos falar da autoridade de Cristo. É um que fala por muitos. E aí você fala: esse já deve ser um dos incomunicáveis. Não, acredite. Esse é um dos atributos comunicáveis a nós. Mateus 10:1, Cristo vai falar assim, Mateus vai falar: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 28, no final, o grande comissionamento vai dizer assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em Mateus 28, a autoridade é de Cristo. Só que Ele está conosco até a consumação e está nos enviando e está dizendo que vai junto conosco. Então, nós carregamos junto a Ele, porque tudo que nós estamos falando de todos os atributos que são esperados de nós, vem sempre dEle. Então, aqui, através dEle, nós também temos autoridade. E foi assim que Paulo, por exemplo, quando escreveu o 2 Coríntios, capítulo 10, 8, disse: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonhareis. Então, voz de muitas águas, a autoridade, que também é aplicado a nós. Versículo 16. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. E aí, esse aqui a gente até já leu, o Apocalipse 1, 20, vai explicar. O mistério Apocalipse 1, 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, o que é essas 7 estrelas que ele tem na mão? Os anjos. Mas também anjos aqui, mensageiros. Que está até no início do capítulo, acho que algumas versões trazem o anjo, a revelação do anjo, do mensageiro. Então ele tem 7 mensageiros na mão. E agora eu queria que a gente abrisse junto, lá em 1 Coríntios capítulo 3, a gente pode ler a partir do versículo 1 mesmo. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não extrais pontos. Ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois vós carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes. E isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. E aqui ainda no versículo 21 desse mesmo capítulo, vai dizer assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas. 7 na Bíblia vai falar de completude. Então ele tem todos os mensageiros do Senhor estão na sua mão, sob o seu controle. Fala de autoridade, mas também vai falar de unidade. E aqui talvez uma aplicação maior para nós. Nós não devemos ser aqueles que escolhem uma estrela só. Os assembleianos, os batistas, os presbiterianos, os sem placa, não. Nós devemos escolher o Senhor que tem as 7 estrelas na mão. Porque esse Senhor Jesus é aquele que em João capítulo 6, 37 vai dizer, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então se o nosso Senhor não rejeita, nós servos vamos rejeitar? A Bíblia nos ensina sim a rejeitar, mas rejeitar aqueles que rejeitam a Deus. A Bíblia nos dá ferramenta para identificarmos a quem rejeitar. Não é só por uma questão de doutrina, não é só por uma questão de gosto, de escolha, de pequenas diferenças, que nós podemos rejeitar e escolher uma estrela. Não, aqui então, aquele que tem as 7 estrelas, fala da autoridade, do controle de Cristo sobre toda a igreja, todas, ou uma só porque é a Igreja Universal de Cristo, mas todas no sentido, como a gente fala popularmente, da localidade, das denominações, ele é aquele que tem todas elas na mão. Agora podemos voltar para Apocalipse, capítulo 1, versículo 16 ainda, vai seguir dizendo, tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Essa eu acho que é o mais fácil, de todas as figuras. Acho que a gente tem um versículo que talvez já venha na nossa mente, mas vamos abrir lá, talvez você ainda não tenha visto, talvez você ainda não tenha marcado na sua Bíblia. Volta algumas páginas aí, Hebreus, está próximo. Hebreus 4, 12, capítulo 4, versículo 12. O único versículo aqui. Vai dizer assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a espada de 2 gumes saía da sua boca, a palavra de Deus saía da sua boca. E aí qual que é a aplicação para nós? Esse eu queria que a gente abrisse também, está em Salmos, capítulo 149, no final de Salmos. Salmo 149, versículo 5. Exultem os santos de glória e cantem de alegria nos seus leitos. Quem são os santos, irmãos? Somos nós, não é isso? Nós não precisamos ser beatificados, canonizados, nada disso para ser santos. Santos são separados. Quando Deus nos chama, Ele nos separa do mundo. Então todos nós que cremos em Deus somos santos. E aí o versículo 5 diz, exultem os santos de glória e cantem de alegria nos seus leitos. Mas olha o 6, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 gumes nas suas mãos. Então Cristo é aquele que tem na boca, nós temos na mão. Mas o objetivo é que nós sejamos como Ele, não foi isso que nós lemos? Sejamos imitadores, assim como Ele é, sejamos aqui na terra. E como que eu faço então para transferir essa espada da mão para a boca? Jesus é quem vai nos ajudar. Quando em Mateus 12, 34 ele diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então você quer que a espada saia pela boca para ser um imitador de Cristo? Pega a espada que está na sua mão e crava ela no seu coração. Aperte ela. Não é? A gente acha que a espada é para batalhar, né? Contra o inimigo, contra Satanás. Também, aqui o contexto 149, inclusive, é para exercer juízo. Mas lá em Hebreus 12, o contexto é que essa espada deve discernir nós mesmos. Então, à medida que nós temos essa espada, que é a palavra de Deus, e nós aplicamos ela contra nós mesmos, e nós discernimos nós pela palavra, não somos nós que discernimos a palavra, que interpretamos a palavra, mas é ela que nos discerne, é ela que nos interpreta. Então, à medida que nós vamos fazendo isso, e cravamos ela no nosso coração, naturalmente, ela vai começar a sair pela nossa boca, e nós vamos se tornar semelhantes àquele que nós temos como varão de medida. E aí, alguns versículos para compartilhar disso também, Salmo 119, 11 vai dizer, guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Colossenses 3,16 vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. 2 Timóteo 2,15 vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, saindo da sua boca uma espada de 2 gumes, é a palavra de Deus, que se aplica a nós também. Nós devemos buscar alcançar, né, essa característica também. E aí o final do 16, vou abrir lá para a gente ler certinho, Apocalipse 1,16. Então tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma fiada espada de 2 gumes. E aí conclui, o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Então, esse rosto brilhando, como o sol, vai falar da glória. Então, a característica de glória, o atributo glória. Alguns versículos que comprovam isso, Abacuque 3,3 vai dizer, a sua glória cobriu o céu, o seu resplendor era como a luz. Isaías 61 vai dizer, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vendo? Luz e glória, sempre associados. E aí é interessante que não é a primeira vez que essa característica João consegue ver. Talvez a espada pela boca, os olhos como chama, é a primeira vez que João está vendo. Mas o rosto brilhando não é a primeira vez que João está vendo. O Senhor transfigurou naquele monte, e lá estavam Pedro, Tiago e João. E João pôde ver, e ele disse, Mateus 17:2 vai relatar, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Sabe o que é o mais impressionante, irmãos? Esse atributo também é comunicável, esse atributo também é algo que nós podemos alcançar. Olha, esse aqui eu queria que a gente lesse em Mateus capítulo 13, e aí o Mateus 13:40 é a explicação da parábola do joio. Eu não vou ler a parábola, e inclusive eu nem estou lendo toda a explicação. Eu queria só um versículo que é o último, mas eu decidi voltar um pouquinho, porque a gente nos últimos domingos, ouviu da parábola das virgens, e ouviu aquele lugar para qual as virgens imprudentes foram. E aqui dá um pouco mais de detalhes, que eu queria só ler, mas eu vou focar no último versículo, mas vamos ler a partir do 40, 13:40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo,
assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que praticam o mal, e serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então esses são aqueles imprudentes, as virgens imprudentes, aqui figura do joio. Mas olha para o trigo, qual que é a promessa, ou a profecia. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que é exatamente o que a Maria Júlia leu para nós também. E aí, o 1 João 3,12, não precisam abrir, mas vai falar assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E aí você pode falar, não, mas aqui você falou de uma promessa naquele dia, quando ele se manifestar. Então tudo bem, nós vamos ter glória, mas é naquele dia. Mas não. De fato, uma glória completa como Cristo preparou para nós, é só naquele dia, porque como também já foi mencionado em alguns estudos, hoje nós estamos limitados até pelo nosso corpo. Esse corpo não suporta a glória, mas naquele dia nós teremos um corpo glorificado, e aí nós poderemos alcançar toda essa glória. Mas já é possível alcançarmos um nível de glória hoje. Olha o que Salmos 17,15 vai dizer: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Não, mas não está falando de glória, está falando de uma semelhança. Salmos 34,5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto, mesma expressão, jamais sofrerá vexame. E aí você pode falar, não, mas Salmos é um livro poético, aqui é uma linguagem. E aí então eu queria concluir a leitura lá em Êxodo 33, para a gente ver literalmente isso acontecendo. Êxodo 33. Vamos ler a partir do 17, que eu vou abrir um rápido parêntese aqui. Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo meu nome. 18 agora. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. E aqui eu queria só abrir um parênteses para voltar numa das discussões que nós tivemos. Foi em espírito ou foi em corpo que João foi? Aqui Deus está falando, nenhum homem pode ver e sobreviver. Lá João disse que caiu como morto, mas ele não caiu morto. E assim, a gente discutiu com esses eu acho, aqui tem um versículo, mas o próprio João disse, fui arrebatado em espírito. Então a gente não precisa se atentar tanto, mas só para contribuir com um pouco mais de visão nesse versículo aqui, que Deus diz que ninguém pode ver e sobreviver. E João viu, descreveu para nós e sobreviveu. Então provavelmente, também não vou cravar, mas provavelmente ele estava em espírito. Mas o ponto principal não é esse, a gente segue lendo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a rocha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, resumindo aqui, que eu acabei abrindo parênteses, então, concluindo esse trecho, Moisés, então, alcança favor diante de Deus. Deus fala, me pede algo. E Moisés fala, eu quero ver a tua glória. Deus fala, a minha glória não dá para ver. Porque nesse corpo que você está, inclusive, não tem como. Você vai morrer se eu mostrar. Então, eu vou te revelar a minha bondade. Vou fazer a minha glória passar. E você vai ver ela assim, eu vou passar, vou tampar você. E quando eu passar de costas, você vai ver. Você vai ver um vislumbre do que eu sou. Você está me pedindo para ver quem eu sou. Eu vou te mostrar um pedacinho disso. Mas olha o que esse pedacinho já foi suficiente para causar em Moisés. Aí no capítulo 34, a gente vai pular alguns versículos, capítulo 34, versículo 29. Diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Então, porque Moisés viu Deus, e olha que ele viu um pedacinho de Deus, o seu rosto brilhava. E aí você fala, espiritualmente, Aí olha o 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés,
a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de se aproximar dele. Então não é espiritualmente não, é literalmente. Né? Então aqui está um homem que teve o rosto brilhando, que alcançou semelhança com aquele Cristo revelado. E o que ele precisou para isso? Ver, contemplar. Não é isso que nós cantamos? Não é isso que nós falamos? Então nós queremos isso hoje? O que nós precisamos? Contemplar. Mas ele contemplou o quê? O que Deus revelou. Então nós precisamos de revelação. E diante da revelação, para alcançar isso, nós precisamos contemplar. Nós estamos lendo, já foi lido aqui de novo, Apocalipse 1, primeiro trecho vai falar que este livro é a revelação. Então, irmãos, vou encerrar dizendo que a revelação agora está diante de nós, está aí nas suas mãos. Agora cabe a nós contemplar. 2 Coríntios 3, 18. Como disse o Lúcio, será que é para alguns? Será que é só para Moisés? Será que é só para o Lúcio, para o Tom e para o Itamar? Será que é só para a Cibele? Será que é só para a Maria Júlia? O que o 3,18 vai dizer? E todos nós, então é para todos, irmãos, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo ou contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Tem até algumas traduções que eu acho que trazem como por espelho, né? Contemplando como por espelho. Então, tá aí, irmãos, é para todos nós. O que nos leva a sermos transformados? Contemplar. Mas lembre-se, é um bom versículo porque ele vai lembrar, é de glória em glória, de um grau de glória em um grau de glória. Não é num estalar de dedos. Sabe, a nossa geração, nem a nossa geração, né? Eu falo que a geração dos meus pais era aquela que tinha que esperar o dia da semana, eles eram crianças, eles tinham que esperar o dia da semana para ver o desenho. Eles tinham um dia da semana que passava o desenho para eles. A minha geração, já é 35 anos, tinha que esperar a hora. Todo dia tinha desenho, todo dia TV Globinho estava lá, mas tinha um horário, tinha que esperar aquela hora. As minhas filhas, os nossos filhos, não precisam mais esperar. A qualquer momento que eles quiserem, eles tiram o celular do bolso e assistem. Então muitas coisas aceleraram, mas Deus não acelerou. O tempo de Deus permanece. Então o processo de Deus é um processo que requer tempo. Mas que nós não desanimemos, porque também há uma outra característica interessante no que aconteceu com Moisés. Ele não sabia que o rosto dele estava brilhando. Quem percebeu foram os outros. Então, às vezes, a gente não está vendo mudança na nossa vida. Nossa, mas estou indo na reunião, estou lendo a Bíblia, não estou sentindo nenhuma mudança. Mas talvez as pessoas que estão ao seu redor estão percebendo. Talvez ainda não tenham falado com você. Mas pode ter certeza, se você está seguindo aquilo que nós estamos falando, né, isso está acontecendo na sua vida e as pessoas estão vendo. Talvez o seu rosto não está brilhando, mas elas vão falar assim, nossa, quando você fala de Deus, quando você fala da Bíblia, tem um brilho nos seus olhos. Começou, irmão, começou pelos olhos. Logo esse brilho vai contaminar o rosto e vai contaminar toda a sua vida. Porque lembramos, como o irmão disse no início, é isso que o mundo quer. Ele não sabe, ele está buscando sem saber o que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer. Mas nós temos aquilo que eles querem e nós temos aquilo que nós precisamos, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Pode orar? Vamos orar então para encerrar. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que deseja se revelar a nós. Que os nossos olhos, como cantamos aqui essa noite, possam se abrir para contemplar, para ver a beleza do Senhor, para ver o Senhor no teu trono e para ver o teu amor por nós, a tua igreja, Senhor Deus. Conquista o nosso coração cada dia mais, nos permita contemplar o Senhor, que nossos olhos não saiam do Senhor, que nossos olhos se fixem no Senhor, através dos louvores, das orações, da palavra, da comunhão. Senhor Deus, e que com esses olhos fixos no Senhor, nós possamos ser transformados de glória em glória. Nós entregamos esse resto de semana que ainda havemos de viver, de sobreviver nas Tuas mãos. Que nós possamos ser esses que revelam o Senhor ao mundo. Que nós possamos ser esses que o mundo reconhece um brilho na face. Não porque provém de nós, mas porque provém do Senhor. Nós oramos mais uma vez agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.